O dia do Senhor. Não podemos nos enganar. O dia do Senhor virá. Não podemos viver neste mundo de qualquer maneira, fazendo o que bem entendemos e não ficarmos esperando que Deus venha passar a mão em nossas cabeças como sinal de perdão e de misericórdia. Deus faz isso com aqueles que se arrependem do mal e buscam sua presença. Por isso, ele nos avisa antes. Por isso, ele deixou sua palavra para nos alertar que o dia do grande castigo virá para todos, e somente aqueles que estão na presença do Senhor é que poderão receber o prêmio da vida eterna ao seu lado nas mansões celestiais. Como tenho explicado aqui, a história do povo de Israel no Antigo Testamento sempre foi uma sombra de tudo o que haveria de acontecer no final dos tempos. Hoje, em nossa devocional, vamos começar no livro do profeta Sofonias, um homem que foi usado pelo Senhor para proclamar o grande dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor contra os pecadores em Israel e em todas as nações vizinhas. Gente dura de coração que vivia em idolatria e em desobediência aos mandamentos de Deus. Gente que pensava que Deus não iria fazer nada contra eles. Fique conosco nesses dias e aprenda mais sobre esse livro tão poderoso que é o livro de Sofonias. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, e já entramos no livro de Sofonias, um dos profetas menores, apenas com 3 capítulos, mas que é muito poderoso, que fala sobre o grande dia do Senhor, o juízo contra Judá e Jerusalém e contra todas as nações que viriam impetrar a guerra contra eles. Vamos lá então. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: o dia do Senhor. O texto bíblico, olha que texto poderoso, irmãos, é para provocar um temor. Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Meu Deus, que palavra, né? Irmãos e irmãs, o profeta Sofonias, ele viveu por volta do ano 640 a.C., época que Israel estava totalmente entregue à idolatria. Apesar de, naquela época, ter aparecido um rei que fez uma grande reforma em Israel e na sua vida religiosa, que foi o rei Josias. Mas essa reforma não foi suficiente para que o povo se voltasse totalmente dos seus pecados e erros. Sofonias condena então as práticas imorais, condena as práticas de injustiça dos ricos contra os pobres e principalmente a prática da idolatria daquele povo naquela época. Eles faziam altares nos terraços de suas casas para adorar o sol e a lua, faziam sacrifícios a Moloque, uma imagem de um falso deus que exigia sacrifício de crianças. Eles acreditavam também que havia espíritos nas soleiras das portas do templo do Senhor, por isso nem pisavam ali. Era muita crendice, muita idolatria. E o pior
é que muitos ainda julgavam que Deus estava alheio a isso tudo, que nem se importava com essas práticas e atitudes. Eram céticos, não acreditavam em um juízo da parte do Senhor. Por isso, Sofonias se levantou e declarou que o dia do Senhor estava chegando. Deus iria usar exércitos para castigar esses pecadores. Não iria adiantar tentar se esconder em suas belas casas, em seus porões. Não iria adiantar comprar ou tentar comprar o Senhor com ouro e com suas pratas. Sofonias, então, declara como será o grande dia do Senhor, um tempo de amargura, de gritos, de aflição e de angústias, de trevas e de escuridão, guerras, destruição, e que o sangue haveria de ser derramado como poeira e as entranhas dos maus seriam jogadas fora como lixo. Um dia de muita ira do Senhor, que viria para destruir tudo e todos que habitam na terra, conforme nós lemos nos versículos do início da devocional. Uma parte disso já aconteceu com Israel, logo depois dessa profecia de Sofonias. Sabemos que no ano de 586 a.C., Judá e Jerusalém foram totalmente devastadas, passando por uma prévia do que realmente vai acontecer com toda a terra no juízo final, pois Israel era uma sombra de tudo que iria acontecer no futuro. Agora, eu quero lhe dizer que nós não estamos isentos desse dia da ira do Senhor. Talvez não venhamos a enfrentá-lo diretamente, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas que o mundo está estranho, e isso você há de convir comigo. Por isso, é importante temermos ao Senhor, abandonarmos todo tipo de pecado que desagrada ao Senhor, o nosso Deus. Precisamos de Jesus como nosso Salvador. Somente assim é que teremos força para lidarmos contra o pecado. Somente em Jesus é que poderemos ser salvos desse grande dia da ira do Senhor. Essa palavra, esse livro de Sofonias, precisa nos causar temor diante da presença do nosso Deus. É por isso que devemos correr para os braços do Senhor em Cristo Jesus. Não é por medo do diabo ou medo de pessoas, não é para que nossa vida aqui nessa terra seja boa, confortável e cheia de bens materiais. Isso tudo pode até ser uma consequência, mas nós devemos buscar a face do Senhor por temor do grande dia do Senhor, um dia de ira, de muita aflição e de muitas dores. E pior do que o dia do Senhor será o que virá depois disso, pois aqueles que não temem a Deus terão esse sofrimento por toda a eternidade, porque morrer sem Jesus vai ser pior do que enfrentar a ira de Deus aqui nessa terra. Espero em Deus que você conserte sua vida. Você que ainda não conhece a Cristo, faça isso o mais rápido possível. Abra seu coração, eleja Jesus como o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, peça perdão dos seus pecados e receba a salvação. Agora você também que está desanimado ou desistido e desviado dos caminhos do Senhor, meu irmão e minha irmã, volte rápido para os braços do Pai. As coisas estão feias, tudo está apertando, o tempo está muito parecido com tudo que Jesus e a palavra disseram a respeito do fim. Então, não brinque e nem espere o pior acontecer. Amém? Vamos orar e logo depois nós vamos colocar a nossa corrente de fé em oração na presença de Deus. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, a sua palavra nos causa temor e tremor. Paizinho querido, Israel é uma sombra de tudo que haveria de acontecer, e o povo de Israel estava
nos seus erros e pecados enlameados diante do Senhor, meu Pai. Por isso o profeta Sofonias foi levantado para proclamar o dia da ira do Senhor, o grande dia do Senhor. E esse dia não foi só para Israel, lá apenas foi uma prévia, meu Pai, do que realmente vai acontecer com toda a terra. Por isso, ajude-nos, ó Deus, a estarmos firmes na presença do Senhor, a termos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e também, ó Deus, aqueles que estão desanimados, desistidos ou desviados da igreja, dos caminhos do Senhor, que eles voltem, Pai, porque a qualquer momento nós poderemos ouvir, Pai, a trombeta do Senhor tocando, meu Pai, e será o fim. Então nós precisamos de Ti, precisamos do Senhor e declaramos o nosso coração totalmente diante da sua presença. Em nome de Jesus, dê forças ao meu irmão e à minha irmã para andarem na presença do Senhor. Dê-nos forças, meu Pai, para andarmos corretos contigo, para que se o dia do Senhor nos alcançar, nós tenhamos, ó Deus, a grata alegria, meu Pai, de ter Jesus como nosso Salvador e assim morar contigo na eternidade. Oramos em nome de Jesus, a quem nós também recorremos nessa hora, devido às nossas lutas, dores, sofrimentos e lamentos. Paizinho querido, fazemos aqui uma corrente de oração, oramos uns pelos outros. Abençoado seja esse dia, ó Deus, diante da sua presença, para cada vida, para cada irmão e irmã que tem nos acompanhado aqui nessa corrente de oração pelas redes sociais, meu Pai. Obrigado por a gente poder ter essa comunicação, essa unidade, essa união em orar e buscar a sua face. Oramos e entregamos em tuas mãos os que estão debaixo de lutas e lamentos e sofrimentos, pessoas que estão enfermas, adoentadas num hospital ou tendo que trabalhar. Abençoe também as famílias, a igreja, os pastores, os líderes, os missionários, os empresários dessa terra. Abençoe a nossa nação. Ah, Jesus, como nós temos precisado de Ti. São tantas coisas ruins acontecendo, catástrofes, corrupções, meu Pai. Oh, Deus, loucuras dos homens, Pai. Loucura das pessoas entregues em orgias, em idolatrias, shows por esse mundo, meu Deus, que, ó Senhor, não tem nada de diferente do que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Então nós te pedimos perdão, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos nesse mundo tão cruel, mas vivermos de forma sóbria, de forma inteligente e capacitados pelo Senhor a nos manter firmes, ó Pai, diante da sua presença. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, meu Pai, certos que o Senhor vai abençoar o nosso dia, vai iluminar a nossa mente, vai nos tirar, Deus, dos caminhos maus e vai guiar-nos, ó Deus, para o caminho eterno. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Meu Deus, que palavra forte. Compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra e vai ser bênção para ele ou para ela. E você que está chegando agora, olha, inscreva-se aí nos nossos canais do YouTube, também dê o seu like, né, lá no Facebook e compartilhe pelo Instagram, compartilhe aí pelo WhatsApp também. Com certeza vai atingir muitos corações. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus te abençoe. Tenham todos vocês um lindo e maravilhoso dia. E eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.